Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é puro e simples. Amém? João capítulo 2, vamos lá. Puro e simples. Hoje eu subi aqui com arroz e feijão. Quem gosta de arroz e feijão? Essa hora, irmão, misericórdia. Qualquer hora, né? Gilberto falou que já acorda pedindo feijão para Rita. Que isso, irmão? O evangelho de Jesus, ele é puro e ele é simples. O evangelho de Cristo não é complicado. Andar com Deus não é complicado. Na verdade, somos nós que às vezes complicamos as coisas. Mas andar com Jesus, viver com Jesus não é complicado. Pelo contrário, quando você olha para esse mundo e o que ele a cada dia está se tornando, não apenas o que ele já é, mas o que cada dia ele se torna, complicado é a vida sem Deus. Viver sem Jesus é difícil demais, irmão. Porque só em Jesus que você vai entender quem você é de verdade. Só em Jesus que você vai descobrir quem você é. Às vezes nós nos subestimamos. Mas é porque nós não nos conhecemos na verdadeira ótica de Deus. Deus, quando olha para você, ele vê algo que talvez você ainda não está vendo. Por isso que só nele você vai encontrar a verdade absoluta da sua vida. Sabe o que vai acontecer quando você tiver esse relacionamento íntimo com Deus, onde você conhece Ele e ao mesmo tempo é conhecido? Você começa a se conhecer, o seu coração vai estar tão seguro que você não vai se importar mais com a opinião dos outros. Não no sentido de você ser o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. E Jesus pode a qualquer momento, desmontar uma verdade que eu possa estar em cima dela. Mas eu digo assim, eu não vou mais ser atingido pela expectativa das pessoas. Quem está entendendo isso? É muito difícil, irmão, você viver para suprir expectativas. Agora, quando você aprende a se relacionar com Deus, você sabe que o teu alvo é o coração do Pai. Eu quero alegrar o coração do Pai. Eu quero fazer Jesus sorrir para mim. Querido, é muito importante que você aprenda isso hoje. Só uma vida inteiramente entregue a Jesus fará você verdadeiramente ser feliz. Se você acha que a sua felicidade depende de algo que tem que acontecer na sua vida, você está num caminho errado. A nossa alegria e a nossa felicidade tem que estar em Jesus. Somente em Jesus. Amém? João capítulo 2, eu já preguei essa mensagem tantas vezes, mas hoje, João 2, meu coração queimou para falar um pouco sobre essa palavra hoje. João capítulo 2 fala do primeiro milagre que Jesus fez. Jesus ainda não havia se manifestado como o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem para resgatar a humanidade. Ele agora vem e ele começa nesse casamento, ele começa a se revelar para as pessoas. Irmãos, eu quero dizer algo para você que eu creio que é tremendo. Deus ainda não se revelou totalmente para você. Você ainda não conhece Deus
na sua totalidade. Eu quero dizer para você nessa manhã, e eu tomo essa palavra para mim, que existem muitas facetas de Deus, existem muitas coisas em Deus que nós ainda não experimentamos, nós ainda não desfrutamos. Sabe, eu sei que se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai poder testemunhar várias situações onde Deus se revelou, onde Deus se manifestou na sua vida, onde Deus operou na sua vida. Mas eu quero dizer para você, existe muito mais de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Deus é muito maior do que você possa imaginar. Talvez você ache que esse Deus que você conheceu até aqui é grande, ele é muito maior. O que nós devemos é ter mais fome dele, mais sede dele, para que ele possa nos dar mais dele. Diga graças a Deus. Mais fome dele, mais sede dele, vai fazê-lo dar mais dele para nós. É como numa casa onde tem mais de um filho, mais de uma criança, como na minha casa, por exemplo, tem o Filipinho e a Gabriela. A mãe, ela, na maioria das vezes, depois que ela aprende, né, lidar com as crianças, né, porque tem mãe que quer fazer o filho comer um boi inteiro, é verdade ou não é? E às vezes não desce, não é verdade? Né? Mas, quando você aprende a lidar com os seus filhos, você coloca no prato de acordo com a fome dele. Né? A minha avó falava isso, me fala ainda, com certeza. Minha avó está viva, glória a Deus, rumo aos 90. Mas a minha avó falava isso, ó. Cuidado com o zóio para não ser maior que a barriga. Já ouviu isso? Coloca só aquilo que você vai comer. Se você tiver com muita fome, vai mais vezes. Sabe o que Deus está falando no meu coração nesses dias? É que Deus vai derramar de acordo com a sua fome. Deus vai derramar de acordo com a tua sede dele. Se você está satisfeito apenas com o culto de domingo, essa é a mesa que Deus tem para você. E por mais que ela seja maravilhosa, existe muito mais de Deus. Deus quer muito mais para você. E a verdade, irmãos, é que a nossa identidade, ela só vai ser realmente encontrada quando nós entendemos isso, que tudo que eu preciso está nele. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso me lançar mais nesse Deus. Sabe, em nome de Jesus, eu acredito que quanto mais eu me lanço em Jesus, mais eu me importo com as coisas pequenas dessa vida. Tem coisas ainda que tem te embaraçado, às vezes até me embaraçado. Tem coisas que às vezes ainda tem te atrapalhado, sabe? Tem coisas que talvez ainda tem te preocupado. Querido, quando você realmente está mergulhando em Jesus, você já não se preocupa com nada, porque Ele é todo poderoso. Você vai dizer, cara, eu tenho um Pai que é todo poderoso. Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Irmãos, em nome de Jesus, nunca a humanidade precisou tanto de uma igreja que esteja totalmente focada em Jesus e em mais nada. João 2 diz assim, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Sabe, Jesus ainda não havia sido, ele ainda não tinha se revelado como Cristo. Então, na verdade, aquela família convidou a mãe de Jesus. Você vê que aqui não se fala de José, né? Marido de Maria. Talvez José, nesse momento, já até não estava vivo mais. Porque era uma cultura daquela época sempre falar do homem primeiro, e não da mulher.
Mas você vê que aqui José não aparece, porque talvez, eu não estudei isso para falar para você, mas talvez José já não estava vivo. E aí diz que convidaram Maria e seu filho Jesus, com seus amigos. Jesus quer ser seu amigo, irmão. Jesus quer ser seu amigo. Ó, se eu sou amigo de Jesus, eu vou estar onde ele está, irmão. E o lugar onde Jesus está é um lugar de milagre, é um lugar de vitórias, é um lugar de cura. Jesus ainda não tinha se revelado como Cristo, mas essa família fez algo que hoje é extremamente necessário. Eles convidaram Jesus não pelo que ele poderia fazer, porque eles nem sabiam que ele era o Cristo, mas pela pessoa dele. Irmãos, isso é muito importante você entender isso. Se a tua relação com Deus depende daquilo que ele pode fazer e vai fazer por você, a sua vida espiritual vai ser a vida mais sem graça do mundo. Porque nem sempre Deus faz o que a gente quer. Nem sempre Deus faz o que nós queremos na hora que nós queremos. Deus nem sempre faz o que eu quero, porque aquilo que eu quero tem que estar de acordo com a sua vontade. Tem que estar de acordo com a sua palavra. Você pode querer muitas coisas, como eu também quero, pode ter certeza disso. Mas aquilo que vai acontecer é o que está alinhado com o propósito de Deus. É o que está alinhado com o querer de Deus para a minha vida. E é aí que entra a frustração, porque você quer que aconteça logo, você quer que venha logo, e Deus talvez está dizendo, calma aí, meu irmão, calma aí, minha filha. Eu sei, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que é muito difícil esperar em Deus, irmão. Porque a nossa natureza humana, adâmica, ela não quer esperar. Ela quer as coisas para ontem. Ela quer que aconteça logo. Mas, voltando aqui no entendimento, eu tenho que seguir Jesus não pelo que ele pode fazer por mim, irmãos, mas pelo que ele é. Eu preciso dele. Você precisa de Jesus? Eu preciso dele. Aí a FAD pode acabar, irmão. E todas essas igrejas acabar tudo. Você já parou para pensar que talvez nós não vamos ver isso, mas o mundo pode ver uma perseguição onde as igrejas tudo vão fechar? Igreja local que eu estou dizendo. O que ia acontecer com a sua vida se não tivesse mais igreja? Talvez alguém ia dizer, glória a Deus! Já era uma luta para ir na igreja, pastor. Nossa, eu empurrado no culto. Mas o que ia acontecer com você se não tivesse essa estrutura aqui? A sua vida com Deus ia acabar? Muitos iam acabar. Irmãos, olha, o Brasil, eu não sei quando que isso vai acontecer, ou se vai acontecer. Mas existem muitos países que as igrejas são igrejas subterrâneas. Igrejas perseguidas. Pessoas que não podem adorar a Deus e cultuar a Deus com liberdade. Porque eles não só apenas podem ser presos, como podem ser executados. Por confessar uma fé que não é a daquele país. A pergunta que eu faço para você, se essa estrutura não existisse, como que seria a sua vida com Deus? Porque às vezes nós ainda vivemos como meninos, passamos a semana inteira brincando com a nossa carne, aí quando chega no domingo, não, glória a Deus que chegou o domingo, eu vou lá me lavar um pouco. Irmãos, existe um rio que brota direto do trono de Deus, que você tem acesso a ele a hora que você quiser, para mergulhar nesse rio em nome de Jesus e se lavar. Mas essa brincadeira com Deus, irmãos, isso aí só mostra o quanto nós estamos longe. Se essa estrutura não existisse, talvez alguns aqui iriam perder a fé.
Porque a sua fé está relacionada a isso aqui. Irmãos, eu creio em nome de Jesus. Jesus, ele quer ser nosso amigo. Ele quer caminhar conosco. Ele quer ter uma amizade, sabe? Uma intimidade conosco. Em nome de Jesus. Ele é a fonte da nossa força. Ele é a fonte da nossa santidade. Ele é a fonte de tudo. Se você não entender isso, irmão, você vai viver em altos e baixos na sua vida espiritual. Você vai depender de homens, de ficar à procura de algum pregador que possa avivar a sua fé. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não precisa disso, porque você não tem apenas um maior pregador de todos os tempos. Você tem o Verbo vivo. Você tem o Verbo vivo. Eu cresci numa cultura religiosa de que nós, às vezes, quase idolatrávamos o pastor. Essa é a razão de muita gente se frustra. Porque se você quiser tornar o pastor uma divindade, você vai quebrar sua cara, porque ele é tão falho quanto você. E tão dependente de Deus quanto você. Irmãos, quando os meus olhos estão em Jesus, nada mais importa. Não importa o que aconteça, eu estou em Jesus. Não importa o que venha, eu estou em Jesus. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus estava naquele lugar, não pelo que ele podia fazer, mas pela pessoa dele. Eles queriam, sabe o que eles queriam naquele casamento? A presença de Jesus. Sabe o que você tem que querer? Sabe quando a sua vida vai ter sentido? Quando você entender que a presença de Jesus é a maior riqueza da sua vida. É tudo que você precisa. É a presença de Jesus. Jesus não quer ser um visitante na sua vida. Ele quer habitar, ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer estar presente. A Bíblia diz, no versículo 3... Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Uma coisa que eu deixei de falar, assim, que Deus estava falando comigo até no carro agora. Irmão, Jesus se importa com o casamento. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas evangélicas, evangélicas, que estão se separando. Pastores que estão se separando. As pessoas estão procurando brechas na palavra. E a palavra não tem brecha. A palavra é clara, irmãos. Você pode até querer distorcer a palavra para fazer o que você quer. Mas a verdade é verdade. Amém, queridos? Existe a sua verdade, a minha, mas existe a verdade absoluta, que é a verdade de Jesus. Jesus se importa com o casamento, irmãos. Sabe, hoje em dia nós estamos vendo pessoas decididas a acabar com o casamento. O casamento, durante muitos anos, era depois do nascimento de uma pessoa, o momento mais importante da vida daquela pessoa era o casamento. Quem é casado aqui? Se tiver alguém no tico-tico no fubá, resolve logo, em nome de Jesus. Amém? Agora, quem é casado? Você lembra o dia do seu casamento? Hein? Quem lembra? Lembra, Jair? É, né? Irmãos, eu não sei vocês, o último casamento que eu ministrei foi desse casal aqui, I love you, aqui, né? Irmãos, toda vez que eu vou ministrar num casamento, parece que é uma máquina do tempo para mim. Eu volto lá atrás, assim, e lembro daquele rapaz atlético, magro. Você sabe que ainda bem que a pastora não está aqui, ela vai ver à noite. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você quer ver o que eu fico doido com a Luana? Toda visita que vai lá em casa, ela mostra o álbum de casamento.
E eu já sei o que vai acontecer, eu não preciso nem ser profeta. Nossa, pastor, você era magrinho. Está amarrado, irmão. Irmão, toda vez que eu vou ministrar um casamento, parece que é uma máquina do tempo. Eu volto até sentir aquela sensação daquele dia. Sabe? Aquele frio na barriga. Aquele sentimento do novo. Deus se importa com o casamento, irmãos. Mas sabe uma coisa que nós temos que aprender? Deus não transforma casamento. Deus transforma pessoas. Deus transforma pessoas. Sabe, eu não sei como está o seu casamento hoje. Talvez você não tenha coragem de admitir, nem falar isso para o seu marido ou para a sua esposa, ou até para alguém que você confia. Mas talvez pode ser que tenha alguém aqui que o casamento dele está longe de ser aquilo que ele esperava que fosse. Pastor, a expectativa que eu tinha do meu casamento era muito maior. Mas você precisa entender que o seu casamento ele só vai ser transformado se vocês estiverem dispostos a serem transformados. Eu tô até antecipando o final da pregação, porque Deus falou muito isso comigo. Quando eu li de novo esse texto. O alvo principal de Deus é sermos transformados. Todos os dias. Jesus se importa com o casamento, irmãos. Sabe, principalmente você que é casado e é uma pessoa de Deus, você deveria consagrar a sua vida para que Deus pudesse te usar como ferramenta de cura para muitos casamentos que às vezes estão acabando diante dos seus olhos. Talvez na sua família, talvez na sua rua ou no seu local de trabalho. Você tem testemunhado a obra do diabo na vida de muitas pessoas, na casa de muitas pessoas. E o que é que você está fazendo, querido? Aonde que está a igreja gloriosa de Jesus, que revela para aqueles que estão perdidos nas trevas, o destino glorioso que Deus tem para eles? Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se você se calar diante do sofrimento de alguém, Deus vai cobrar isso de você. Espere, Deus vai cobrar. Porque se você tem a riqueza nas suas mãos para aqueles que estão na miséria, e você nega isso a eles, você está negando um direito dessa pessoa. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. Mas o que a pessoa vai falar de mim? Que se dane o que ele falar de você, meu irmão. O que importa é você não perder nunca uma oportunidade de semear uma semente genuína de Deus em alguém. Que pode demorar o tempo que for. Eu tenho fé que essa semente vai dar fruto em nome de Jesus. Mas nós estamos tão preocupados com a opinião dos outros que esquecemos que a opinião que vale é aquela que vai definir a nossa eternidade. É a opinião de Deus. É do Pai. Essa vai definir realmente a sua vida e a minha. Deus se importa com o casamento, irmãos. Sabe, talvez o simples fato de você acreditar nisso, porque não é porque você está casado que você pode acreditar no casamento. Principalmente se você está frustrado no seu. Agora, se você acredita no que a Bíblia diz, irmão, você não vai ter medo de falar isso para as pessoas. De dizer, alguém que chega para você e se queixa. O meu casamento eu não aguento mais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não transforma casamento, Deus transforma as pessoas. Se o seu casamento é assim, é porque vocês estão precisando ser transformados. Irmãos, quando eu sou transformado, sabe o que acontece comigo? Isso nós vamos ver aqui. Nós viramos um testemunho de milagres.
a transformação vai fazer você se tornar um testemunho vivo de um milagre. Jesus chega para Maria, Maria chega para Jesus e fala: olha, não tem mais vinho, acabou o vinho. Sabe, a nossa vida em Deus, irmão, não quer dizer que não vai ter problemas. Nós temos dificuldades, é verdade ou não é? Nós temos lutas, amém? Eu gostaria que não tivesse luta. Eu não, pastor, já vi gente falar assim: se não tivesse luta eu não ia ter graça. Não tinha ter graça para você, para mim ia ser maravilhoso. Eu não posso ser hipócrita. Eu ia amar não ter luta, irmão. E se alguém gosta de luta, pega as minhas para você aí, quer ou não? Você gosta de luta? Toma as minhas então, ué. Eu não gosto. Mas é o que eu falei para você. Jesus não vai fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. Ele vai me levar num caminho para que eu seja transformado. Irmãos, ninguém é transformado quando as coisas estão indo bem. É verdade ou não é? Está indo tudo bem. Você vai falar assim: nossa, eu senti que eu tenho que mudar. Eu senti que eu preciso melhorar. Melhorar nada. Você vai falar: glória a Deus. Deus é bom, está indo tudo bem comigo. Irmão, sabe quando você sente que você tem que ser transformado? É quando está uma droga. É quando a vida tudo tá difícil. Aí você fala: Jesus. Porque aí você começa a procurar um motivo. Você começa a dizer: meu Deus, por que está assim? É alguma coisa em mim? Então eu quero mudar. Claro que você quer mudar. Porque se a sua mudança vai resultar na mudança da situação incômoda que você está vivendo, é claro que você quer mudar. E glória a Deus que você quer mudar. Ninguém é transformado num lugar de conforto. Ninguém é transformado num lugar tranquilo. Nós somos transformados na tempestade, querido. É na tempestade que nós conhecemos o verdadeiro poder de Deus. É na tempestade que nós conhecemos o quanto Deus é grande. Maria chega para Jesus e revela um problema. Acabou o vinho. Muitas coisas às vezes podem acabar. Podem acabar, irmãos. A verdade é essa. Tem coisas que se eu não vigiar pode acabar. A falta de prudência nossa às vezes faz acabar o vinho. Não é que acabou no sentido espiritual que eu estou falando. É que eu não me cuidei. Eu não vigiei para que o meu reservatório interior não esvaziasse. Irmãos, eu falo para você, você vir todo domingo na igreja não garante que você vai estar sempre cheio. Porque você pode entrar aqui e sair do mesmo jeito que você entrou. O que vai me manter cheio, em primeiro lugar, é a certeza de que um dia eu posso ficar vazio. O que vai me manter cheio é que por mais que eu esteja cheio, transbordando agora, se eu não vigiar, eu vou esvaziar. O que vai me manter cheio é não parar de acessar a videira. É não parar de acessar a fonte. E a fonte é quem, irmãos? A fonte é Jesus. A verdade é uma só, querido. Você pode vir todo domingo na igreja e está vazio. Porque aqui você bebe um pouquinho, mas passa a semana inteira gastando isso. E quanto menos tem, mais fácil é para acabar. Mais rápido acaba. É triste a realidade de algumas pessoas, querido. De repente você está aqui, mas a verdade é que você não está. Você está ficando louco? Não. Querido, muitas vezes o fato de eu estar numa igreja local, frequentando os cultos, não quer dizer que realmente eu esteja totalmente ali. Que eu queira estar, que eu entenda que eu preciso estar. E quando eu paro de buscar, querido, é o início da minha queda. Sabe o que é uma coisa triste? Quantas vezes você vem aqui no domingo e Deus fala com você, mas por
por que às vezes as coisas não mudam? Porque Deus fala comigo e eu não entendo que quando Deus fala, eu tenho que parar, entender o que Ele está dizendo e tomar a atitude que Ele está esperando de mim. Irmãos, esse evangelho fraco, derrotado, onde eu só frequento a igreja e continuo vivendo do meu jeito, fazendo as minhas vontades, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que toda vez que você pisar no lugar onde Deus estiver falando, você vai ser desafiado. Deus vai revelar a verdade da sua vida. Deus vai querer tirar você desse conforto de que seja feita a minha vontade do jeito que eu quero. Irmãos, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele vai nos desafiar a romper com nós mesmos, para ser aquilo que ele planejou que fôssemos. Quem está entendendo? Jesus chega para ela e fala assim, olha, eu gosto da tradução que diz assim, que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, a grande verdade é que é difícil demais para a nossa carne ter que esperar. É difícil demais para a nossa carne ouvir um não. É difícil demais para a nossa carne aceitar que está errado. Preste atenção, amado, em nome de Jesus. É claro que Jesus ia fazer algo naquele dia. Mas o simples fato dele dizer para ela que ainda não era a hora, era uma maneira de Deus conhecer o coração daquela mulher. Sabe quando é que nós vamos, sabe quando é que Deus, ou melhor, sabe quando você conhece realmente uma pessoa? É quando você diz não para ela. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Fala não. Irmãos, posso falar uma coisa para você? O meu coração como filho, sabe, a minha verdadeira identidade de filho vai ser revelada nos confrontos de Deus comigo. Quem tem filho aqui? Levante a mão. Seu filho pode estar um amor com você. Confronta ele. Você vai ver se é verdade aquilo ou não. É ou não é? Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer. Sabe que Deus está, eu vejo assim, como pastor dessa igreja, eu posso dizer isso. Sabe qual é a expectativa de nós aqui como IAFAD? É de nos tornarmos uma igreja madura em Jesus. Sabe como madura? Capaz de ouvir não e ainda continuar sorrindo, por dentro e por fora. Capaz de dizer, Senhor, não importa se vai ser agora, se vai ser depois. Eu só quero dizer para o Senhor, não importa a tua resposta. A minha resposta é, eu quero você, Jesus. A minha alegria está em você, papai. Irmãos, existe todo um processo que estava acontecendo naquele lugar. Às vezes eu creio, irmãos, Deus tem feito isso às vezes comigo. Às vezes Deus vai fazer você. Deus poderia fazer algo assim, ó. Mas às vezes Deus vai nos fazer esperar para que possamos ser transformados em alguma área da nossa vida. A Maria, ela fez algo tremendo. Olha o que a Bíblia diz. Sua mãe disse aos serviçais, aos servos, façam tudo o que ele lhes mandar. Irmãos, prestem atenção nisso. Quando Jesus chega para Maria e fala assim, olha, não tenho nada contigo. Ainda não é a minha hora. Fica tranquila aí. Maria entendeu o seguinte, olha, se alguma coisa tiver que acontecer aqui, vai ser através dele. Ele tem todas as respostas. Ele tem todas as respostas. Ele tem todo o poder. Ele é Deus. Irmão, sabe o que a Maria fez? Ela, quando chega diante de Jesus, o foco dela está no problema. Depois que Jesus fala com ela, o foco dela deixa de ser o problema. Ela joga o foco todo para Jesus, o negócio é ele.
Irmãos, enquanto o meu foco, enquanto os meus olhos, enquanto a minha visão estiver só no problema, irmãos, eu só vou ficar murmurando com Deus, reclamando com Deus. Porque existe oração e existe murmuração, né? Tem gente que não ora, murmura, né? Hein? Vai orar, Deus, o senhor está vendo, né? Olha aí, ó. Tá fácil não, tá fácil para ninguém, Jesus. Não, uma coisa é orar, outra coisa é murmurar. O foco dela mudou. Agora ela diz o seguinte, ó, eu achei que eu ia conseguir resolver. Mas eu não resolvi. Mas sabe uma coisa? Façam tudo que ele mandar. Não importa quando ele mandar, mas estejam prontos. Porque quando ele falar, estejam prontos para obedecer. Essa é uma palavra direta e profética para nós nos dias de hoje. Não importa qual é o tempo de Deus para as coisas na minha vida, mas quando esse tempo chegar, eu tenho que estar pronto para obedecer a Deus, custe o que custar. Eu tenho que estar pronto para obedecer. Sabe uma coisa que você não percebeu? Que Jesus naquele casamento, ele era só um convidado. Ele não era o dono da casa. Ele não era o chefe daquele lugar. Mas Maria mostra que não importa, irmão. Ele sempre vai ter autoridade aonde ele estiver. Irmãos, ele sempre terá que ser soberano aonde ele estiver. Irmão, Jesus tem que ser soberano na sua vida. Sabe o que quer dizer? Se ele falar algo, não importa o que o mundo inteiro vai falar, eu vou obedecê-lo em nome de Jesus. Se Jesus, olha, eu amo a minha esposa, irmão. Se Jesus falar algo para mim, ela pode ficar louca comigo. Eu vou dizer, olha, eu te amo, mas eu amo mais Jesus que você. Aliás, é isso que nós deveríamos entender. Eu tenho que amar mais Jesus do que a minha esposa, do que os meus filhos, do que os meus amigos, do que os meus irmãos. Você ama mais Jesus que a sua esposa? Você ama mais Jesus que o seu marido? Tá feio o negócio aqui, irmão. Você ama mais Jesus que a sua esposa? Você ama mais Jesus que o seu marido? Então você está disposto a obedecer a Jesus? Mesmo que seja a última coisa que você gostaria de fazer? Porque o fato de eu estar disposto não quer dizer porque eu quero. Mas é porque eu preciso. Eu necessito de Jesus no controle e no comando da minha vida. Faça o que Ele mandar. Irmão, você tem que estar pronto para fazer o que Deus mandar. E vou falar uma coisa para você. A Luana gosta muito de falar essa palavra. Às vezes Deus coloca a gente no estreito. Coloca ou não coloca? Hein? Às vezes Deus coloca a gente no estreito. Você fala, não, Jesus, não. Ele diz, sim, sim. Vai. Fala. Sirva. Lave os pés. Lave os pés do Judas da sua vida. Lava os pés daquele que talvez te traiu, ou te passou para trás no trabalho, falou mal de você. Daquele que está te perseguindo. Irmãos, não é fácil para a nossa carne ser totalmente obediente a Jesus. Essa é a verdadeira morte, irmãos. Essa é a verdadeira morte. É quando você não quer, mas você vence a si mesmo para fazer e cumprir o querer de Deus. Faça tudo que Ele vos disser. Não faça a metade. Olhe para mim aqui. Pastor, eu não estou tão bem assim, mas 50% eu sou de Deus e o outro é do diabo. Faça tudo. É 100% para Cristo. Amém, queridos? Pastor, posso falar a verdade? Eu até, olha, eu vou lá, eu obedeço a Deus tal, mas aqui dentro a minha vontade era... Não, Deus quer você por completo, por inteiro. Ele quer você 100%. Amém, queridos?
Ele não quer muito, Ele quer tudo de você, em nome de Jesus. Ele quer tudo de você. Vamos correr aqui para terminar, hoje tem ceia. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Sabe, queridos, se existe uma obra que Deus quer fazer em nós, é uma obra de transformação. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser transformados. Eu creio que o primeiro passo de você ser transformado é você conseguir identificar e reconhecer o que é necessário ser transformado na sua vida. Porque o fato de você entender que precisa de uma mudança interior e se acomodar nessa situação, não tomando uma atitude para que isso aconteça, mostra que realmente, querido, vai ser quase impossível que isso aconteça. Nós precisamos ser transformados. Irmãos, eu não quero envergonhar ninguém, mas se começasse por mim aqui, e esse microfone fosse caminhando de mão em mão aqui, e Jesus não permitisse que nós viéssemos continuar nos escondendo, mas que ao abrir a boca você só conseguisse falar a verdade e toda a verdade e nada além do que a verdade. Todos nós aqui sabemos aonde precisamos ser transformados. Todos aqui sabemos. Irmãos, a nossa transformação é que vai nos encaminhar para os milagres que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia fala que Jesus mandou encher, é igual aquela brincadeirinha. Quem já foi criança aqui? Deixa eu ver. Todo mundo já foi? Já brincou, o mestre mandou? Hein? Quem já brincou do mestre mandou? Irmão, o mestre continua mandando. O problema é que você não obedece. O problema é que agora nós somos adultos, né? Nós crescemos e agora fazemos o que queremos e na hora que queremos e do jeito que queremos. Jesus manda encher aquelas talhas. Encha, irmãos. Se tem uma coisa que Deus quer que aconteça com você e comigo, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Se tem uma coisa que você deve se concentrar, é ser cheio e se manter cheio. Porque, por exemplo, nós estamos em fevereiro, né? Mês que vem nós vamos ter a primeira conferência do ano com o pastor Jorge Lima, nosso amigo, que é uma bênção, não é? Pastor Jorge não é uma bênção? A gente aprende com ele ou não aprende? Agora, irmão, não tem como viver de conferência, irmão. Vem, procura aí. Onde que vai ter um evento essa semana? Não tem como, irmão. Aí você vai, aí naqueles 3 dias você se enche. É verdade ou não é? Você é lavado, você transborda.
mas daqui a pouco está vazio. A questão não é só se encher, é se manter. E para manter algo cheio, tem que estar derramando todo dia, irmão. Irmãos, é tão fácil de entender isso. Se você não vigiar, você esfria. Eu falava para um jovem esses dias. Não, pastor, estou de boa, estou tranquilo. Estou de boa, pastor, está tudo tranquilo. Não está dando tempo aí na igreja, estou trabalhando muito, mas estou de boa. Falei, irmão, uma brasa fora do fogo, ela vai esfriar. E quando você estiver frio, a sua ótica da vida vai ser outra. A frieza, ela resulta numa total ausência de temor a Deus. Presta atenção, a frieza espiritual de uma pessoa irá resultar numa completa falta de temor. E quando você perde o temor a Deus, irmão, você faz coisas que você até duvida. A falta de temor a Deus vai fazer você fazer coisas horríveis, que depois você vai dizer assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu sei que é errado, eu sei que isso vai gerar consequências terríveis na minha vida, mas eu fiz. Por que eu fiz, pastor? Porque você perdeu o temor. Você perdeu o temor a Deus. E quando você perde o temor, você faz sem pensar nas consequências. Você só quer satisfazer a sua vontade daquele momento. Irmãos, você vai esfriar. Você pode estar muito cheio hoje, se você não vigiar, vai esvaziar. E outra coisa, presta atenção. O pior vazamento não é o grande, é o pequeno. Você sabia? O vazamento grande, ele é até bom. Não, pastor, mas depois dá prejuízo. Não, porque você detecta ele rapidinho. É verdade ou é? Estourou aquele cano lá. Você, meu Deus do céu, o relógio está assim. O relógio da água. Mas o nível da caixa está baixando. Acabou a água. A esposa já fala, né? Acabou a água, bem, resolve. Você fala, opa, tem algum problema. Mas o pior vazamento não é esse. O pior é aquele que é pequeno, que vai o quê? Aos poucos. É ou não é, hein? Aí você fala assim, nossa, você viu que a conta veio meio pouco cheia? A conta veio meio alta esse mês? Verdade, né? Também essa Sabesp aí, Deus me livre. É o governo. Você começa a colocar a culpa em todo mundo. Mas você não está vendo, ó, que tem um furinho lá, irmão, que está fazendo assim, ó. Presta atenção. Isso é muito forte que Deus está tratando conosco aqui agora. É nas pequenas coisas que você tem que se preocupar mais ainda. Quem está entendendo isso? Às vezes você acha, às vezes a nossa preocupação são com, porque nós temos a tabela de pecado. Vamos ver a tabela de pecado. Isso aqui é um pecadão, Deus me livre, olha lá, tá vendo? Não. Irmãos, vamos ser sinceros, você tem que estar preocupado com as pequenas coisas. Porque se você não tiver temor a Deus nas pequenas coisas, em breve você vai cair. Em breve você vai cair. É um olhar. Ó, olha aqui. É um olhar, é uma palavra. Às vezes as pessoas não têm preocupação no que elas falam. Principalmente no ambiente familiar. É verdade ou não é? É meu marido, eu falo com ele do jeito que eu quiser. É. Depois não vem me procurar. Jesus, pastor, ora aí, meu casamento está acabando. É a minha esposa, pastor. Irmão, vigia nas pequenas coisas. É isso que faz você esvaziar. Sabe, eu creio que não é interessante para o diabo fazer você desviar assim logo. Mais interessante para o diabo é fazer você viver um engano. Você está na igreja, mas já está desviado.
há muito tempo. Porque o simples fato de eu estar aqui não pode me garantir que eu vou ser salvo. Mas é a vida que eu tenho com Deus, interno e externo. Jesus disse, enche até em cima, irmãos, é isso que eu tenho que buscar para a minha vida. Fala a verdade, seja sincero, não responda para mim, porque eu não tenho direito de querer saber isso da sua vida. Mas seja sincero, como é que está o teu reservatório espiritual? Você está cheio? Outro dia eu perguntei isso para uma pessoa, eu falei, e aí, você está vivendo o seu melhor momento com Deus? A cara de pau virou para mim e falou assim, eu estou, graças a Deus. Irmão, diante de Deus, eu não sei se eu sou doido, o que eu tenho. Mas quando eu vi que não era, eu falei, dentro de mim, eu falei assim, mas cara de pau. Irmãos, eu sei, eu não posso falar por você. E eu não quero nem saber se você quer ser mentiroso, se você quer ser falso com Deus, mesmo não conseguindo. Mas eu não posso. Eu sei como eu estou espiritualmente. E como eu devo estar. E você? Como é que você está? Às vezes a morte espiritual de uma pessoa, irmãos, o sinal mais evidente é a frieza. Ah, pastor, eu estou bem, eu vou na igreja. Vou na igreja. Isso é sinal que você está transbordando de Deus? Ah, pastor, mas o senhor sabe, a carne é fraca. Ah, pastor, o senhor sabe, a vida não é fácil. Para de dar desculpa, irmão. A grande verdade, você é responsável pelo estado espiritual que você se encontra hoje. Porque não tem como tratar você como criança a vida inteira. Quer papinha, neném? Quer? Abre a boquinha, ó, avião, Não tem como, irmão. Quando é que você vai crescer espiritualmente? E saber que agora você não está mais na cadeirinha esperando o papai dar na boca. Que você pode levantar, abrir a geladeira, colocar na mesa e sentar. Você precisa acordar, querido. A verdade é que nós queremos tanto de Deus. Eu quero tanto de Deus, mas eu estou disposto a dar tão pouco de mim. Enche até em cima, encheram. Leve até o responsável. Querido, quando chegou lá, ele viu, era muito melhor do que tudo que tinham apresentado para ele até aqui. Irmãos, pensa e receba isso na tua vida. O que Jesus tem para mim e para você é infinitamente melhor do que tudo que você possa ver nesse mundo. Ele sim tem o melhor preparado e reservado para nós. Mas o melhor de Deus só vai ser derramado no lugar onde existe uma entrega total a Ele. Olhe para mim aqui, sabe qual é o nosso problema, o nosso defeito? Nós somos muito questionadores, é verdade ou não é? Nós questionamos muito. Olha a posição daqueles servos, você não vê ele abrindo a boca, você não vê eles questionando. Talvez se fosse alguém que está aqui hoje, Jesus fala, enche até em cima, mas quem é que vai carregar? Você vai carregar? Porque ninguém sabia que era Jesus, é verdade ou não é? Você que vai carregar? Bonitão. Quem vai carregar esse peso aqui? Não, servo. Enche até em cima. Leve até ele. Às vezes as coisas que Deus pede para a gente não é fácil. Mas é na obediência dessas coisas que vamos desfrutar dos grandes milagres para a nossa vida. Pegue lá, leve. Irmãos, uma vida totalmente entregue a Deus. Eu não tinham boca para falar nada. Eles não falaram nada. Eles só serviram, só obedeceram. Sabe o que aconteceu? Eles viram. Eles foram testemunhas do milagre. Aqueles servos foram testemunhas de um milagre. Porque eles sabiam que o que estava lá dentro era água. E eles viram, foram eles que colocaram a água.
Foram eles que levaram até o mestre-sala. Foram eles que viram o mestre-sala abrir e tirar vinho. Eles foram testemunhas de um milagre, queridos, em nome de Jesus. Quanto mais obediente eu for a Deus, mais milagres eu vou ver. Quanto mais obediente a Deus eu for, mais milagres eu vou viver. Porque tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, depende do quanto você está disposto a obedecer a Ele. Depende do quanto você está disposto a obedecê-lo. Chame o noivo. Todos são assim, começa tudo bem, mas depois fica ruim. Mas você guardou o melhor. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra não é para te humilhar. Porque não importa como está o teu casamento, tua vida espiritual, teu relacionamento familiar até aqui. Eu acredito que nós temos uma pessoa aqui nessa manhã que pode transformar tudo e todos. E nós podemos viver o melhor de Deus a partir de hoje. Na nossa vida com Deus, no nosso casamento, na nossa relação como família. Eu posso, talvez você diz, isso aqui não dá, não sai mais nada, não dá mais, não dá para você, que é limitado. Mas para o nosso Deus, não há nada e não há pessoa nesse mundo que não possa ser transformada pelo poder de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus.